No Evangelho de João, lemos que Jesus teria dito aos seus antagonistas: "Quem dentre vós me convence de pecado?" João 8,46. Não nos surpreende tal fala, pois, ao analisarmos as narrativas do Novo Testamento, esta empáfia e arrogância preenche quase que todos os seus espaços. Não apenas a Torá ou as Escrituras judaicas, mas até mesmo o próprio Novo Testamento declara que não há ser humano que não peque, ou que não transgrida os mandamentos de Deus, e nenhuma alegação de alguma pretensa divindade de Jesus vai mudar este fato. A não ser que se abra uma exceção escandalosa para Jesus, ele foi tão pecador, ou até mais pecador, do que qualquer pessoa normal. E isto é facilmente comprovável pelas suas próprias palavras e atitudes, como registradas nos Evangelhos. Em Provérbios 20, verso 9, lemos: "Quem poderá dizer: purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado?" Ou seja, que pessoa poderia dizer isto sem que fosse achado já em falta, justamente por pensar desta forma sobre si mesmo? O simples fato de se dizer isento de pecado já faz com que alguém incorra no próprio pecado do orgulho e da soberba. O livro de Jó, um dos livros de sabedoria do judaísmo, nos alerta quanto a isso e trata da impossibilidade de sermos de fato isentos de pecado. O que é o homem para que seja puro, e aquele que nasce de mulher para ser justo? Jó 15:14. E também diz ainda: como, pois, seria justo o homem para com Deus, e como seria puro aquele que nasce de mulher? Jó 25:4. E o que diz Paulo sobre Jesus em uma das suas epístolas? Ele diz que Jesus é também nascido de mulher. Gálatas 4, verso 4. Naturalmente que, tendo nascido de mulher, não há possibilidade de haver nada de diferente quanto a Jesus ou a sua natureza, pois uma coisa é certa, a partir do próprio Evangelho: Jesus morreu, e se morreu de fato, recebeu o que o mesmo Novo Testamento chama de salário do pecado. Romanos 6:23. Não há saída para esta contradição, a não ser que a morte que Jesus experimentou não tenha passado de mera encenação. Se o cristianismo pensa mesmo que a morte, tal como a conhecemos, é consequência do pecado, segue-se que nem mesmo Jesus escapou à sua interferência. Pergunte a qualquer cristão, e todos lhe dirão que Jesus não tinha pecado. Na verdade, a suposta condição de Jesus sem pecado seria algo crucial, segundo o cristianismo, para a salvação do homem, ainda que Romanos 3:23 diga que todos pecaram e carecem da glória de Deus, algo que parece não excluir nem mesmo Jesus. Eles dizem que Deus estaria zangado com a humanidade porque somos todos falhos. Todos nós fazemos coisas ruins, então todos nós vamos para o inferno. Assim, a doutrina cristã afirma que só podemos ser salvos se um ser divino, perfeito e sem pecado se sacrificasse em nosso lugar. Caso contrário, deveríamos todos ir para o inferno, por toda a eternidade, como punição, porque Deus não teria condições de nos perdoar sem esse sacrifício perfeito. É uma ideia estranha, considerando que Jesus teria dito que devemos perdoar as pessoas muitas e muitas vezes sem pedir nenhum sacrifício. Mas, pelo jeito, o Deus pregado pelo cristianismo não conseguiria perdoar ninguém sem que houvesse um violento derramamento de sangue. A mentira é vista como um pecado pela fé cristã. Naturalmente é. Jesus diz que o diabo é o pai da mentira. Porém, ele mesmo, em dado momento, diz uma inverdade
quando, ao falar com seus irmãos, declara que não iria a uma das festas religiosas dos judeus. João 7, verso 8. No entanto, ele acabou indo, em oculto. João 7, verso 10. Se disse que não ia e foi, mentiu. Se disse que não ia e foi disfarçado, é porque queria que continuassem acreditando na mentira de que ele não iria. Falando diante de Pilatos, Jesus afirmou que nada disse em oculto. João 18, 20. O que não é verdade, pois em várias ocasiões censurou e determinou que seus discípulos não afirmassem ou não declarassem publicamente que ele seria o Messias. Lucas 9, 20 a 21. Honrar o seu pai e a sua mãe é tão importante que a Torá menciona esta ordem entre os chamados 10 mandamentos. É uma ordem direta que os pais cristãos lembram regularmente aos seus filhos. Em João 2, 1 a 11, Jesus é apresentado como um dos convidados de uma festa de casamento, na qual o vinho acaba e Maria, mãe de Jesus, pede que ele intervenha e faça alguma coisa. Jesus a repele, chamando-a de mulher, uma nítida expressão de desprezo e pouco caso. Dizem aqui, tentando justificar essas palavras, que isso era costume da época. Dificilmente poderíamos atestar isso em algum diálogo de um filho com uma mãe nos dias bíblicos. E assim está mais, na verdade, para os dias de hoje, nos quais os filhos tratam os pais como um quase nada absoluto. Curiosamente, é de conhecimento geral que o cristianismo diz que o ideal é imitar a Cristo. E quem teve uma educação minimamente respeitosa fica imaginando qual a reação da sua mãe ao ser chamada de mulher por algum filho. Você imagina? Jesus, buscando ser ainda mais rígido do que a própria lei, afirma que aquilo que a Torá diz sobre o mandamento não matarás é pouco perto da sua doutrina. Mateus 5, 21 a 22. Para ele, quem quer que chamasse seu irmão, isto é, seu próximo, de louco, seria réu do fogo do inferno. Ora, o que esperaríamos de alguém que segue para o inferno, senão que trata-se de um grande pecador? Pois então, o fato, porém, é que ele mesmo, Jesus, chama os fariseus de loucos, naquele que seria o seu mais inflamado discurso contra os mestres antigos. Mateus 23, 17. O Novo Testamento aparentemente tenta evidenciar a condição de Jesus como uma pessoa sem pecado, ao declarar que ele não teria tido um pai humano e que sua origem era divina, tendo sido gerado por vontade e obra do assim chamado Espírito Santo. Isso até que faria algum sentido, desde que ele igualmente não tivesse uma mãe humana, que, aliás, de forma contundente e clara, afirma a noção de que ela mesma precisava de redenção e salvação, ao dizer: "E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador." Lucas 1,47. Aparentemente, os autores do Novo Testamento pensaram na solução para o dilema apenas pela metade. Mesmo que fosse possível, ou mesmo que fosse bíblica, a ideia de uma concepção virginal, ainda assim Maria, por ser uma humana comum, como qualquer outra pessoa, teria passado a sua condição pecaminosa para seu filho, caso levemos em conta a doutrina cristã do pecado original. Não há aqui nenhuma possibilidade em contrário. Se Jesus de alguma forma existiu, nem ele mesmo escapou ao pecado e, pela própria dogmática cristã, estaria impedido de ser o Salvador.